E se você trabalhasse hoje no motofrete, saberia dizer qual é o prazo correto exigido por lei para a inspeção dos seus equipamentos de segurança? Olá, pessoal. Vamos direto para a nossa primeira questão da banca UPNet e Alp, testando seus conhecimentos em CTB. Acompanhe aqui a leitura na tela. E aqui o enunciado assim diz: sobre o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro em relação às motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, assinale a alternativa incorreta. Então, pessoal, qual a alternativa que está incorreta em relação às motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias? É o que está na letra A, na letra B, na letra C, na letra D ou na letra E? E aí, qual está errada? A alternativa que está errada é a que está na letra C, em que diz: é exigida uma inspeção trienal para verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança. Exatamente, pessoal. Aqui está o nosso gabarito, já que está errada. Pessoal, né, a alternativa aqui então, né, afirma que é exigida uma inspeção trienal aqui, né, trienal, porém isso contraria a resolução CONTRAN 943, isso mesmo. Conforme o artigo 5º, né, os veículos utilizados no motofrete devem ser submetidos à inspeção semestral, né, para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Maravilha, pessoal? Aqui está o nosso gabarito, letra C, ela está errada, né, pessoal? A inspeção aqui é semestral. Vamos ver aqui as demais, letra A, que está correto, né, pessoal? A autorização do órgão executivo de trânsito dos estados, do DF, é exigida para a circulação de veículos do serviço, né, de motofrete. Aqui na letra B, o mata-cachorro, né, e a antena corta-pipa são equipamentos obrigatórios, sim, né? Na letra D, o veículo deve ser registrado na categoria aluguel, sim, está correto, né, pessoal? Na letra E aqui, os dispositivos destinados ao transporte de cargas devem obedecer à regulação do CONTRAN, sim, também, né, pessoal? Como estão certas, né, pessoal? Elas não podem ser marcadas como gabarito, já que a questão quer que marquemos a incorreta, e a incorreta é a que está na letra C, que é o gabarito. Vamos aqui para a fixação. Então, o motofrete, né, pessoal, exige autorização, né, do órgão executivo de trânsito. A inspeção, então, semestral é obrigatório para os equipamentos de segurança, né? A categoria aluguel é obrigatório para o registro do veículo, né, pessoal? E mata-cachorro e antena corta-pipa são equipamentos obrigatórios aqui para esse tipo de veículo aqui apresentado na questão, né, pessoal? Então, além do transporte de mercadorias, a resolução CONTRAN 943 também disciplina o mototáxi, né? Em ambos os casos, presta atenção, né, pessoal? Em ambos os casos, o veículo deve atender às exigências específicas de segurança e ser registrado na categoria aluguel. Pessoal, então, para mototáxi, motofrete, né, pessoal? Ambos aí devem, né, estar aí na categoria aluguel, seja transporte de mercadoria, né, o mototáxi, né, pessoal? O motofrete, o mototáxi, aí a categoria que devem ser classificadas é categoria aluguel, conforme aí resolução CONTRAN 943. Maravilha? Então, parabéns a quem marcou a letra C e podemos seguir a próxima questão. E antes de seguirmos aqui para a segunda questão, deixe-me apresentar. Muito prazer, eu sou o professor Cid. Se você está estudando sério para concursos de guarda municipal, aproveite agora, clique no like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os nossos simulados frequentes. Vamos para a nossa próxima questão de CTB na tela. Então, o desafio aqui da tela é o seguinte: ainda em relação às exigências de equipamentos de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro, analise as afirmativas abaixo. Então, aqui são 3 afirmativas, né, pessoal? E vamos ver aqui o que está correto, depois marcar aqui quais estão corretas, perfeito? Item 1. Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. Está correto? Correto, né, pessoal? O CTB, sim, determina que nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sujeitando, né, o infrator às penalidades e medidas administrativas previstas em lei. Então, está correto aqui, vamos anotar. Próxima. Os veículos devem obrigatoriamente possuir dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído. Correto também, né? O CTB também estabelece como equipamento obrigatório o dispositivo, né, destinado ao controle de emissão de gases poluentes e ruído, né, pessoal? Conforme a regulamentação do CONTRAN. Então, está correto também. Maravilha? E aqui, item 3. Vamos verificar aqui, né, pessoal? Para bicicletas, são obrigatórias a campainha e a sinalização noturna traseira. E aí, pessoal, está certo? Pessoal, aqui está a polêmica aqui, né, pessoal? A banca considerou aqui essa alternativa incorreta, pessoal. Incorreta. E aí? Tá mesmo incorreta? Sim, pessoal, né? A banca, né, considerou a 3 como incorreta, né? Pois menciona apenas campainha e sinalização noturna traseira, né? Enquanto, né, o artigo 105 do CTB exige também, né, além, né, de campainha e sinalização noturna traseira,
a sinalização dianteira, lateral e nos pedais, né, pessoal? Além do espelho retrovisor, né, do lado esquerdo. Então, pessoal, né, por estar aqui incompleta, né, a banca considerou incorreta. E aí? Bom, então o nosso gabarito aqui, né, pessoal, torna correto a letra C, 1 e 2. Exatamente, né, pessoal? Aqui acredito, né, que seria facilmente aqui o objeto de recurso aqui, né, a essa questão, né, eu não deixaria passar em branco, né? Por isso que é sempre importante aí, né, ressaltar para os candidatos aí, né, sempre que tem oportunidade, entre com recurso, né, não deixem passar, né, pessoal? Perfeito? Mas o gabarito aqui é 1 e 2, né, pessoal? Eu daria também a 3 como correta aí, corretamente, né, pessoal? Vamos aqui para a fixação. Então, equipamento proibido impede a circulação do veículo, né? Controle de gás e de ruído é equipamento obrigatório, sim, né? Bicicletas devem possuir, então, campainha, sinalização, né? Noturna completa, retrovisor esquerdo, né? Pessoal do lado esquerdo. E o artigo 105 do CTB, então, reúne os principais equipamentos obrigatórios dos veículos, né? Importante esse artigo 105 aí, você ler e reler para não cair em pegadinhas. Bom, atenção às questões, né, pessoal, sobre bicicletas, além da campainha, o CTB, então, exige sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, bem como espelho retrovisor no lado esquerdo, né? Bancas costumam omitir um desses itens, né, para induzir o candidato ao erro, né, pessoal? Maravilha? Então, aí está. Parabéns, aqui marcou a letra C, e eu diria também que também a letra E, né, pessoal? Mas a banca deu como letra C. Bom, vamos seguir à próxima questão. E aqui, antes de passarmos para a terceira questão, quero apresentar os nossos materiais de estudo. Se você quer mesmo acelerar a sua preparação, conheça a nossa apostila de conhecimentos específicos para a Guarda Municipal e os nossos demais materiais direcionados de forma estratégica para o seu sucesso. Além disso, convido você a ter acesso aos nossos outros canais que estão aqui embaixo na descrição. Maravilha? Então, fiquem todos aí com a nossa super dica. Então aqui a banca Legatos aqui apresenta a sua questão dessa forma. Durante uma abordagem policial, o indivíduo é algemado, então é algemado, mesmo sem oferecer resistência, não apresentar risco de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia. A justificativa dos policiais foi a de seguir o procedimento padrão para o tipo de ocorrência. Com base na súmula vinculante 11 do STF, qual a consequência jurídica dessa conduta? Então aqui, né, a questão aborda a súmula vinculante 11 do STF. É um tema aqui que cai com muita frequência nas provas. Tenham, né, conhecimento muito profundo sobre essa súmula 11 aqui, se puder, decore. Maravilha, pessoal? Então, qual o gabarito? Letra A, B, C, D ou E? E aí? Pessoal, o nosso gabarito é o que consta aqui, a letra D. A prisão em flagrante pode ser relaxada, a eventual prova obtida pode ser considerada ilícita e os agentes podem responder sim por abuso de autoridade. Aqui está o nosso gabarito. Parabéns, aqui marcou a letra D de dado. Exatamente, né, pessoal? A súmula vinculante 11 estabelece que o uso de algema somente é lícito em casos de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física do próprio preso, né? Dos agentes ou de terceiros. Além disso, essa excepcionalidade deve ser aí justificada aí por escrito. Perfeito, pessoal? E no caso apresentado aqui, né, o indivíduo não ofereceu resistência, não apresentava risco de fuga, e não colocava ninguém em perigo aí. Perfeito, pessoal? Por isso que está aí errado. Bom, então a letra A aqui, né, pessoal? O uso de algemas aí não é discricionário, né? Depende das hipóteses previstas na súmula. Na letra B, a súmula aplica-se também, né, a abordagens policiais e as prisões, não apenas, né, audiências judiciais. A letra C aqui, as consequências vão além da responsabilidade disciplinar, podendo atingir a validade do ato e gerar responsabilidade civil e penal. E aqui na E, pessoal, a natureza do crime por si só não torna obrigatório o uso de algemas. Isso é muito importante. Bom, então letra A, B e C estão erradas e a letra E também. O nosso gabarito aqui é a letra D. Bom, aqui para fixação, então algema é somente em situações excepcionais, aí previsto na súmula 111, resistência, receio de fuga, o risco à integridade, né, justificam o uso. A justificação deve ser por escrito, importante aqui, né, pessoal? O uso indevido pode gerar aí nulidade e, inclusive, aí, pessoal, muito, né, preocupante aqui é a responsabilização do agente. Maravilha, pessoal? Bom, então a súmula 11, né, pessoal, a súmula vinculante 11, não proíbe o uso de algemas. É bom destacar isso, né? Ela apenas exige que seu emprego aí seja excepcional, fundamentado e devidamente justificado por escrito. Maravilha, pessoal? Então aí, não se esqueçam aí mais da súmula 11. Quem está com a gente não esquece, né, pessoal? E vai bem preparado para a prova. Maravilha? Então, vamos à próxima questão.
Então, aqui o desafio da Banca Consulpan, aqui a questão vai abordar a classificação dos atos administrativos, né, pessoal? Aquele que quer ser aprovado para a guarda municipal aí não pode deixar de conhecer e dominar esse tema aqui, né, pessoal? Vamos ler aqui o enunciado. O ato administrativo unilateral e vinculado, pelo qual a administração faculta aquele que preenche os requisitos legais o exercício de uma atividade, é classificado como permissão, autorização, licença ou admissão. E então, pessoal? O gabarito letra A, B, C ou D. O nosso gabarito aqui, pessoal, não pode ser outro senão o que consta aqui na letra C, licença. Isso mesmo, pessoal. A licença é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a administração aí permite ao particular exercer determinada atividade ou direito, desde que ele preencha todos os requisitos previstos em lei. Por ser um ato vinculado, né, a administração não pode negar a licença quando o interessado cumpre as exigências legais. Nessa situação, o particular possui um direito subjetivo, né, à sua concessão. Perfeito? As demais aqui, né, estão erradas aqui no contexto, né, pessoal? A letra A aqui, permissão. A permissão é, em regra, um ato discricionário e não vinculado e pode ser revogada por razões de interesse público. Já a autorização é um ato discricionário e precário, podendo ser revogada a qualquer momento, né? Então, letra A e B estão equivocadas. E aqui, a letra D, temos aqui a admissão, né? A admissão não corresponde aqui, né, ao conceito apresentado no enunciado, né, pessoal? Evidentemente, está equivocada. A permissão, então, temos aqui, né, pessoal? Para fixação, a licença é unilateral, né, e vinculado. O direito subjetivo surge quando os requisitos legais são preenchidos aqui na licença, né? A autorização é um ato discricionário e precário. E permissão aí possui natureza também aí discricionária, perfeito? E aqui uma das formas mais cobradas de diferenciar esses atos, né, é pelo caráter vinculado ou discricionário. Licença é vinculada, né? Autorização e permissão são em regras discricionárias. Importante aí, né, pessoal? Para levar para o dia da prova. Conosco aqui, sempre tentamos te levar para o caminho mais seguro aí e marcar as questões corretas na prova, perfeito? Então seguimos. Então aqui é uma questão que vai tratar sobre infração de trânsito. Parar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal configura o que está na letra A, B, C, D ou E. E aí, pessoal, qual é o nosso gabarito? Pessoal, o nosso gabarito aqui é o que está na letra B, infração média, sujeita a penalidade de multa. Isso mesmo, pessoal, aqui B de Brasil, né? Conforme aí o inciso primeiro, né, do artigo 182 do CTB, parar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal constitui infração média, né, pessoal? Infração média sujeita a penalidade de multa, né? Aqui, né, pessoal, né, muitas vezes as bancas acabam confundindo, né, o candidato aqui. Aqui na letra A, infração média sujeita a penalidade de multa e medida administrativa de remoção aqui, seria, né, pessoal, o caso aqui, se fosse, em vez do verbo parar aqui, fosse estacionar, pois estacionar aí também sujeita, né, a medida administrativa de remoção. Portanto, aqui, né, pessoal, a letra A não está errada, né, seria se tivesse aqui estacionar, perfeito? No caso de estacionar, sim, parar é o que está na letra B, apenas infração média e multa, perfeito, pessoal? Aqui na letra C também está errada, né, pessoal? A infração não é grave, mas média, né? Então está equivocado também. Aqui na letra D, a infração não é leve, né, pessoal? É média, como já expusemos, né? E aqui na letra E, pessoal, além de classificar a infração como leve, acrescenta uma medida administrativa que não se aplica ao ato de parar, né, pessoal? Que é que está aí prevista, né? A medida de remoção novamente, né, pessoal? Ela é prevista apenas para estacionar, não parar. Então aqui vamos descartar aqui a nossa letra E aqui também, né, pessoal? Está errado aqui. Nosso gabarito, de fato, é a letra B. Bom, aqui para fixação, né, pessoal? Importante, então, parar na esquina a menos de 5 metros, né, infração média. Parar gera multa sem remoção. Estacionar, né, estacionar no mesmo local gera, sim, multa, né, a infração, a multa e remoção. E os artigos aí 182 e 182 CTB costumam ser cobrados em conjunto, né, pessoal? Que é parar e estacionar. Bom, então, o ponto esse aqui, né, pessoal, em provas, a principal pegadinha é confundir parar, né, que é a imobilização pelo tempo, né, estritamente necessário para embarque, desembarque ou cumprimento de exigências da circulação, com estacionar, né? Estacionar é a imobilização por tempo superior ao necessário para essas situações. Perfeito, pessoal? Então, aí, essa diferença aí costuma aí ser cobrada muito em provas. Então, estudem, né, pessoal? Esses artigos aí são muito frequentemente cobrados em prova. Você não pode deixar de ler para passar na prova. Perfeito? Vamos então aqui à próxima questão também muito importante. E aqui vamos com uma questão da Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, estabelece em seus artigos de
primeiro a quarto, os princípios fundamentais que estruturam o Estado brasileiro. O teor dos princípios fundamentais previstos nesses artigos caracteriza-se por o que está na letra A, na letra B, na letra C, na letra D. E aí, qual é o nosso gabarito? O nosso gabarito é o que está aqui na letra B, orientar a atuação do Estado, fixando os fundamentos, objetivos e diretrizes que estruturam o sistema constitucional brasileiro. Exatamente, pessoal, aqui está o nosso gabarito, né? Os artigos, então, 1 a 4, né, da Constituição, 1º a 4 da Constituição Federal, estabelecem os fundamentos da República, os objetivos fundamentais e os princípios que regem as relações internacionais. Esses dispositivos orientam aí toda a estrutura do Estado brasileiro e funcionam como a base estrutural da Constituição, né, pessoal? Em outras palavras, aí, eles indicam aí quais são os valores que sustentam, né, o Estado, os objetivos que devem ser perseguidos e como o Brasil deve atuar nas relações internacionais. Perfeito? Demais aqui estão equivocados, né, pessoal? Estão errados aí. Letra A, letra C e letra D. Vamos aqui fixar, né, o conhecimento, né, pessoal? Então, o artigo 1º reúne os fundamentos da República, né? Sempre é bom decorar, né, pessoal? Esses artigos têm coisas que, claro, tem que se compreender, né, pessoal? Mas é importante também decorar para saber do que se está falando aí, especialmente os artigos aí da Constituição, esses primeiros aí, né? O artigo 3º tem os objetivos fundamentais, né? E no quarto aí, os princípios, né, das relações internacionais que, quando se pede Constituição, pessoal, sempre será cobrada aí alguma coisa entre o 1º, 3º e o 4º artigo aí, pessoal. Claro, né, depois temos outros artigos importantíssimos aí, como o artigo 5º também, né, que também não pode deixar de ser lido. Perfeito, pessoal? Então, né, um macete bastante cobrado, né, lembrar que os fundamentos respondem à pergunta em que o Estado brasileiro se apoia, enquanto os objetivos fundamentais respondem à pergunta o que a República pretende alcançar. Perfeito, pessoal? Mas como eu disse, né, pessoal, sempre é importante aí entender, mas também decorar alguns artigos aí da Constituição, pois aí muitas vezes é cobrado o que está na lei, o texto aí literal, perfeito? Bom, vamos seguindo na próxima questão. Vamos aqui então para uma questão envolvendo aqui a lei de drogas, sempre matéria importante para a guarda municipal. Durante uma ronda escolar, a guarda civil municipal aborda um indivíduo que transportava 12 porções de maconha embaladas de forma idêntica, dinheiro fracionado e sem objetos pessoais de consumo, como seda, piteiras, etc. O abordado afirmou ser usuário e negou intenção de venda. À luz da lei de drogas e considerando apenas o texto legal, qual a alternativa melhor se coaduna com a tipificação inicial? É aqui o texto da A, da B, da C ou da D, pessoal? E aí, A, B, C ou D? E aí, qual é o nosso gabarito? O nosso gabarito nessa questão é o que consta aqui na letra C, pessoal. Parabéns, aqui marcou aqui a letra C e gabaritou aqui a nossa questão. Vamos anotar aqui, deixar anotadinho aqui, gabarito, letra C de campeão. De fato, né? O artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, né, tipifica o crime de tráfico de drogas. E no caso apresentado aqui, pessoal, diversos elementos apontam, em princípio, né, para a prática desse delito. A droga estava dividida em 12 porções idênticas, havia dinheiro fracionado e o abordado não portava objetos normalmente associados ao consumo pessoal. Embora, né, o indivíduo aí tenha afirmado ser usuário, essa declaração aí por si só não afasta a possibilidade de tráfico. Na tipificação inicial, então, devem ser considerados todos os elementos encontrados durante a abordagem, que no caso aí indicam, sim, possível finalidade de mercância, né, pessoal? De venda aí, sem prejuízo da investigação posterior. Perfeito, pessoal? Gabarito aí, letra C, parabéns aqui, marcou. Vamos aqui a letra A. Aqui no caso concreto, né, os elementos indicam, em princípio, finalidade de tráfico, né, afastando o enquadramento inicial do artigo 28 da Lei de Drogas. A letra B aqui, né, pessoal, o crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente, né, entre duas ou mais pessoas. Não é o que está, então, descrito no enunciado, né, o que leva a crer. Letra D, né, pessoal, a situação narrada não caracteriza a colaboração como informante, né, previsto no artigo 37 da Lei de Drogas. Então, também aqui descartamos letra D e o gabarito aqui é a letra C mesmo, né, pessoal? Então, para a fixação aqui, o artigo 33 da Lei de Drogas tipifica o crime de tráfico de drogas. Circunstâncias da apreensão, né, pessoal, são essenciais aí para a tipificação. A quantidade da droga isoladamente aí não define o enquadramento, né? O artigo 28 exige análise aí conjunta de diversos elementos no caso concreto, assim, né, pessoal? É bom lembrar, né, pessoal, o artigo 28, parágrafo 2º, determina que o juiz considere, entre outros fatores, a natureza, a quantidade da substância, o local e as condições de ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente para distinguir o usuário do traficante, né, pessoal? E aí, esse dispositivo aí é um dos mais cobrados em prova, né, pessoal? É bom saber diferenciar o que é usuário do que é traficante, de acordo aí com o texto da lei, o artigo 28, parágrafo 2º, vai nos trazer isso aí, né, pessoal? Quando aí poderá ser considerado aí
o usuário dentro dessas circunstâncias. Perfeito? Então aí está. Parabéns a quem marcou a letra C e garantiu gabarito nessa questão. Podemos seguir. Vamos aqui então tratar, né, sobre o artigo 144 da Constituição. Conforme o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública pode ser definida como. Então, de acordo com o artigo 144 da Constituição, um artigo muito importante, né, a segurança pública pode ser definida como a garantida exclusivamente pela União. Está errado, né? A segurança pública não é garantida exclusivamente pela União. O próprio artigo 144, né, prevê diversos órgãos de segurança pública vinculados à União, aos estados e também aos municípios, como Polícia Federal, Polícias Civis, militares, penais, inclusive guardas municipais. Descartamos a letra A. Letra B, direito de todos e dever do Estado. Pessoal, aqui está o nosso gabarito, né? Direito de todos e dever do Estado. Anotemos aqui, né? Gabarito. A alternativa reproduz exatamente o texto constitucional, né? A Constituição Federal define a segurança pública como dever do Estado, direito de todos. E também, né, pessoal, responsabilidade de todos, né? Essa é uma expressão aí muito clássica, cobrada nas provas. Então, letra B, gabarito. Vamos ver aqui a letra C, a responsabilidade apenas das polícias militares. Errado, né? E voltada apenas à proteção aqui, letra D, voltada apenas à proteção da propriedade privada. Também está errado, né? Então, nosso gabarito é a letra B. Parabéns que marcou a letra B de Brasil. Então, a segurança pública, né, dever do Estado, é direito de todos e responsabilidade de todos, né? Expressão aqui literal da CF. O artigo 144 da Constituição Federal é o principal fundamento constitucional do tema, né, sobre segurança pública. Então, aí, leiam, releiam isso aqui, especialmente antes da prova, né? Proteção, né, pessoal? É a proteção das pessoas, patrimônio e ordem pública, né? E o ponto esse aqui, né, pessoal, o artigo 144 dispõe que os municípios, então, eles podem criar guardas municipais para a proteção de quê? De bens, serviços e instalações aqui, né? Conforme o artigo, né, parágrafo 8 da Constituição Federal. Maravilha? Então, está. Parabéns aí a quem marcou a letra B e garantiu sucesso aqui nesta questão. Vamos então aqui à nossa próxima questão, que assim vai dizer. A cenário alternativa aqui apresenta uma infração gravíssima conforme ao Código de Trânsito Brasileiro. A. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Está errado, né? Dirigir sem atenção ou sem os cuidados leves indispensáveis à segurança é infração leve. Então, está errado. Letra B. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. Pessoal, aqui é uma infração grave. Letra C. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Aqui é uma infração média. Está errado então também, né, pessoal? Letra D. Dirigir veículo com carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Pessoal, só quem marcou aqui, letra D, de digníssimo, saiba que é o gabarito. Exatamente, então aqui é o gabarito, né? É infração gravíssima, sim, né? Dirigir veículo com carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, né? Além de multa, né? O veículo pode ficar retido até a apresentação de condutor habilitado também, né, pessoal? Letra E, então, aqui também, né? Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Aqui, pessoal, é infração grave, né? Não é gravíssima. Perfeito? O gabarito é letra D, exatamente, né? Aqui, então, né, pessoal, vamos para o nosso resumo, né? A CNH vencida há mais de 30 dias é infração gravíssima, né? Sem atenção a dirigir, infração leve. Sem cinto de segurança, infração grave. Atirar objetos na via, infração média. Nosso ponto extra aqui, né, que o CTB diferencia dirigir com CNH vencido de dirigir sem possuir habilitação. Aqui é importante, né, pessoal? Esta última aqui, né? Sem habilitação, né? Sem possuir habilitação, dirigir sem possuir habilitação, costuma, né, gerar penalidades ainda mais severas, né, mais graves, e é possível implicação criminal também, né, pessoal? E aí, quando possibilidade, né, de geração de dano, né? Quando gera possibilidade de dano, né, em via pública, aí pode ser caso de crime também, né? Dirigir sem habilitação. Maravilha? Então, está. Parabéns aqui, marcou a letra D, garantiu sucesso aqui nessa questão. Aqui, então, a nossa questão vai assim tratar. A Lei 9.503 de 97 veda ao motorista profissional de veículos de transporte rodoviário coletivo, de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas, dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas, 6 horas e meia ininterruptas, 7 horas ininterruptas, 6 horas ininterruptas ou 8 horas ininterruptas. E aí, pessoal? Qual é o horário máximo aí que a lei aí 9.503, o CTB, permite
que o profissional de veículos, né, de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas possa dirigir. Vamos ao gabarito? O gabarito, pessoal, conforme o previsto no artigo 67C do CTB, é a letra A, 5 horas e meia ininterruptas. Parabéns aí se você gabaritou e marcou a letra A de atencioso, pessoal. As demais alternativas estão equivocadas. Exatamente, pessoal, né? Esse limite aí busca, né, reduzir fadiga, sono ao volante e acidentes das rodovias. Maravilha? E aqui vamos para o resumo para fixação, sempre importante, né? Então, conforme mencionei, né, é o artigo 67C que prevê isso, né, do CTB. Então, 5 horas e 30 ininterruptos é o limite máximo. Descanso obrigatório, né, após esse horário, com vistas, né, à prevenção de acidentes, né, e evitar fadiga evitando, né, fadiga ao volante, que reduz, então, reduz o risco à segurança, né? Nosso ponto extra aqui, né, aquele conhecimento a mais que vai ser essencial no dia da prova, é que o intervalo de descanso do motorista profissional é tema frequente, né, em prova, especialmente após alterações e discussões envolvendo a lei do motorista, né, e a ADI, né, a ação direta de inconstitucionalidade 5322 do STF. Maravilha? Então aí está. Parabéns a quem marcou a letra A e garantiu sucesso nessa questão. Aqui uma questão de direito penal, vamos lá. A conduta de subtrair coisa móvel, alheia mediante grave ameaça ou violência à pessoa, resultando em morte, caracteriza o crime de letra A, furto qualificado. Errado, né? Furto qualificado não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, né? O furto ocorre de forma clandestina, né? Ou sem confronto direto com a vítima. Letra B, roubo qualificado. Pessoal, aqui está certo, né? A questão descreve o crime de roubo qualificado pelo resultado morte, né? Conhecido popularmente como latrocínio, né, pessoal? O núcleo da conduta, né, é a subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça, né? Quando dessa violência resulta a morte, né? Aplica o artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º do Código Penal. Então, aqui está o nosso gabarito, né, pessoal? Podemos anotar, então, aqui gabarito, né? Vamos ver aqui o erro das demais, né? Aqui esse é o homicídio simples. Não é homicídio simples do descrito, né, pessoal? Porque a finalidade principal da conduta descrita, né, aqui é subtrair, né, é subtração patrimonial mediante violência. Já de extorsão qualificada, né, extorsão a vítima, né, constrangida a fazer, tolerar ou deixar de fazer algo para obter vantagem econômica, né? A descrição da questão corresponde claramente a roubo. Letra E, homicídio qualificado. Aqui o homicídio qualificado possui circunstâncias agravantes específicas, né, mas não envolve necessariamente subtração patrimonial como elemento central do tipo penal. Então, de fato, né, pessoal, o nosso gabarito é apenas a letra B. Aqui no resumo para fixação, né, o roubo é subtração com violência ou ameaça. Patrocínio é o roubo com resultado morte, né? O crime, né, pessoal, patrimonial, pode ocorrer, né, mesmo havendo morte, né? E o furto ocorre aí sem violência contra a pessoa. Maravilha? O latrocínio, pessoal, é julgado, né, pelo juiz singular, é bom lembrar disso, né, no nosso ponto extra aqui. O latrocínio é julgado pelo juízo singular e não pelo tribunal do júri, né? Justamente porque é classificado como crime contra o patrimônio e não contra a vida. Os crimes contra a vida, né, pessoal, são julgados pelo tribunal do júri. É bom lembrar isso, que muitas vezes é alvo de questão, né, pessoal? O juízo singular, então, no caso, crime contra o patrimônio, que é o caso do latrocínio, né? E não sendo aí o latrocínio julgado no tribunal do júri. Maravilha? Então está. Parabéns a quem marcou a letra B e garantiu sucesso na questão. Vamos seguir. E aqui chegamos à nossa última questão do simulado. Mas antes aqui de irmos para a questão, quero fazer um agradecimento todo especial. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, por estudar comigo, deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E um agradecimento a todos que adquiriram os nossos materiais, que tanto têm ajudado milhares de pessoas a alcançarem a sua tão almejada farda. Vamos então aqui fechar com chave de ouro na tela. Aqui uma questão envolvendo aqui o Código de Processo Penal, especialmente aí sobre as hipóteses de prisão em flagrante. Então vamos lá, com o desafio da banca Ágata. É competência do guarda civil municipal, diante de flagrante delito ou encaminhamento do autor da infração ao delegado de polícia. À luz do Código de Processo Penal, no que diz respeito à prisão em flagrante, é correto afirmar. Então, é correto afirmar o que está na letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Qual o gabarito? Pessoal, o nosso gabarito dessa questão é o que está aqui na letra C. Parabéns a quem marcou aqui, pessoal. Considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Exatamente, pessoal. O artigo 302, né,
do CP, inciso terceiro, né, do CPP, né, do Código de Processo Penal, considera em flagrante delito quem é perseguido logo após, né, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. E essa modalidade aí de prisão em flagrante, né, é o chamado, né, o flagrante impróprio, né, pessoal, ou quase flagrante, né, pessoal. Maravilha? Mas está correto. Aqui na letra A está errado, né? A ausência de testemunhas não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Está errado, né? A letra B, a autoridade policial deve prender, na verdade, né, em flagrante, enquanto qualquer do povo aí pode, né, mas não é obrigado. Então, aqui, letra D, na falta de autoridade do local, né, o preso deve ser apresentado à autoridade competente e não colocado imediatamente em liberdade. Então, isso está errado. Na letra E aqui, o flagrante aí não se limita, né, ao momento, né, da execução do crime. O artigo 302 aí prevê outras possibilidades, né? Então, está errado aqui, né? Letra C, de campeão aqui, é o nosso gabarito. Vamos aqui à fixação, né? O artigo 302, então, prevê 4 hipóteses de flagrante, né? Flagrante impróprio ocorre quando há perseguição logo, né? Após o crime, perseguição logo após o crime. E a autoridade deve prender qualquer do povo, né? Aliás, a autoridade aqui deve prender, né, pessoal? Deve aqui, né? E qualquer do povo pode aqui, né? Bom, é bom aqui lembrar, né, pessoal? O P aqui, povo, né, relacionar aqui, o povo pode prender, e a autoridade aqui, ela deve prender, né, pessoal? Maravilha? Então, as testemunhas aí não são indispensáveis, né, para o auto de prisão em flagrante. Ponto importante aqui, né, pessoal, para vocês aí, as bancas aí costumam cobrar a diferença entre as modalidades de flagrante, né? O flagrante próprio, né? O agente é surpreendido cometendo ou logo após cometer o crime, né? O flagrante impróprio, né? Aí a perseguição, perfeito, pessoal? Observe que no flagrante próprio é cometendo ou logo após cometer, mas sem perseguição. Aqui no flagrante impróprio já há perseguição, né, pessoal? E ainda temos aqui o flagrante presumido, né? Que o agente é encontrado logo após, né? Depois com objetos, armas e instrumentos que façam aí presumir ser ele o autor da infração. Maravilha, pessoal? Ponto importante, cobrado bastante em provas aí, e trazemos aqui sempre para vocês aqui mastigado. Maravilha, pessoal? Então está. Parabéns, aqui marcou a letra C aqui de campeão e gabaritou aqui a nossa questão.